França, século XVIII. Terra de belezas estonteantes, berço de artistas e pensadores. Mas por trás do luxo da corte, uma realidade cruel se escondia. O povo francês, sufocado por impostos, vivia na miséria. Enquanto isso, a nobreza e o clero, livres de impostos, nadavam em privilégios. O rei Luís XVI, monarca absoluto, parecia indiferente ao sofrimento do seu povo. Sua esposa, Maria Antonieta, era o símbolo da extravagância da corte. A tensão aumentava a cada dia, preparando o cenário para a Revolução Francesa. O século XVIII viu a ascensão de novas ideias, um período de grandes transformações intelectuais e culturais. O Iluminismo, movimento que defendia a razão, a ciência e a liberdade individual, ganhava força na França e em outras partes da Europa. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, mentes brilhantes que criticavam a monarquia absoluta e defendiam os direitos do povo, inspirando gerações futuras. Enquanto isso, a França mergulhava em uma crise econômica profunda, com a população sofrendo de fome e miséria. Guerras constantes e má administração financeira criaram a receita perfeita para o desastre, esgotando os recursos do país. O rei Luís XVI, então, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, um órgão que não se reunia há mais de um século, na esperança de resolver a crise. Clero, nobreza e povo, frente a frente para decidir o futuro da França, cada grupo com suas próprias demandas e interesses. O terceiro estado, representando a maioria da população, exigia mudanças profundas e uma maior participação no governo. A insatisfação popular fervia, como um vulcão prestes a entrar em erupção, prenunciando os eventos que levariam à Revolução Francesa. Junho de 1789. Um mês que marcaria o início de uma nova era na história da França. O terceiro estado, cansado de ser ignorado e subjugado, se autoproclamou Assembleia Nacional, jurando solenemente não se dissolver até que a França tivesse uma constituição justa e representativa. Luís XVI, em resposta a essa ousadia, ordenou o fechamento da sala de reuniões, tentando sufocar o movimento. Os deputados, determinados a continuar, se reuniram em uma quadra de tênis próxima e fizeram o famoso juramento da sala do jogo da Pela, prometendo não desistir. A rebeldia ecoou por Paris, inflamando os corações dos cidadãos. Em 14 de julho de 1789, uma multidão determinada e furiosa marchou em direção à Bastilha, símbolo do poder tirânico. A queda da Bastilha foi o estopim da Revolução Francesa, um evento que ressoou por toda a Europa. A partir daquele dia, a França jamais seria a mesma, iniciando uma era de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa, um caldeirão fervente, revelou líderes carismáticos e controversos, dentre eles Georges Danton e Maximilien Robespierre. Danton, o advogado de voz poderosa, era a própria alma da Revolução. Robespierre, austero e enigmático, era o advogado incorruptível, a personificação da virtude republicana. Ambos buscavam uma nova França, mas seus caminhos se separariam tragicamente. Jean-Paul Marat, médico e jornalista radical, era a voz do sans-culotte. Seu jornal, O Amigo do Povo, era um soco no estômago da monarquia. Marat, o arauto da justiça, denunciava a corrupção e a injustiça. Amado pelos pobres, odiado pela elite, foi acusado de incitar a violência. Em 1793, o derramamento de sangue manchou a Revolução. Marat foi assassinado por Charlotte Corday. Sua morte o transformou em um mártir da causa. Marat, o amigo do povo, deixou um legado controverso, mas sua voz ainda ecoa, lembrando-nos da liberdade de expressão. Agosto de 1789. A Assembleia Nacional aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Inspirada no Iluminismo, a declaração proclamou a igualdade de todos perante a lei. Um marco na história, a Declaração Francesa influenciou movimentos libertários em todo o mundo. A França, dividida entre o sonho e a realidade, mergulhou em um período de instabilidade. A Revolução Francesa, com seus ideais nobres, também teve seu lado obscuro, o terror. Um período de violência extrema, a fase mais sangrenta da Revolução. O Comitê de Salvação Pública, liderado por Robespierre, governou com mão de ferro. Milhares de pessoas foram condenadas à morte na guilhotina. O próprio Robespierre, o arauto da virtude, acabou sendo vítima do terror que ajudou a criar. Um período de transformações profundas. A escravidão nas colônias foi abolida. O ensino público foi criado. Das cinzas do terror, emergiu Napoleão Bonaparte. Jovem e brilhante general, Napoleão ascendeu rapidamente no exército. Em 1799, tomou o poder, autoproclamou-se primeiro cônsul e pôs fim à Revolução. Implementou reformas importantes, inspiradas na liberdade, igualdade e fraternidade. O Código Napoleônico modernizou as leis francesas. Napoleão expandiu o Império Francês, mas em 1815, após a Batalha de Waterloo, foi derrotado e exilado. A Revolução Francesa deixou cicatrizes profundas na França e no mundo. Liberdade, igualdade, fraternidade, ideais que ecoaram por todos os cantos. A França, livre do absolutismo, renasceu. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão se tornou um farol para a humanidade. A Revolução Francesa, a prova de que o poder emana do povo. Movimentos libertários por toda a Europa e Américas foram inspirados por ela. Seus ideais ainda inspiram a luta por um mundo mais justo. A Revolução Francesa, um turbilhão de ideais, paixões e violência, ainda ressoa em nossos dias. A queda da Bastilha, a Declaração dos Direitos do Homem, o perfil de Robespierre, imagens que transcendem os livros de história. A França, outrora sufocada, emergiu transformada. A Revolução Francesa nos deixou lições atemporais, a força do povo, a importância da justiça social, o perigo do poder sem limites. Um lembrete de que a luta pela liberdade é eterna. A história, nossa bússola, jamais nosso destino. Mergulhar na Revolução Francesa é se deparar com a grandeza e a fragilidade humana. É um mergulho profundo na complexidade das emoções e das ações que moldaram uma nação. A coragem dos revolucionários é inspiradora, mas o terror, a violência desmedida, nos lembra dos perigos da irracionalidade. A linha tênue entre a busca por justiça e a queda na barbárie é assustadoramente fina. Escrever sobre a revolução é como dançar sobre brasas. Cada palavra deve ser escolhida com cuidado, cada frase ponderada para capturar a essência de um período tão tumultuado. Busquei mostrar a humanidade por trás dos grandes nomes, as esperanças e os medos de um povo em ebulição. Cada líder, cada cidadão, tinha suas próprias motivações e sonhos, que muitas vezes se chocavam com a realidade brutal da época. Se consegui despertar em você um vislumbre da grandiosidade e da tragédia da Revolução Francesa, meu objetivo foi alcançado. A Revolução não foi apenas um evento histórico, mas um caleidoscópio de emoções e ideais. Que este ensaio seja um convite à reflexão, um lembrete de que a história continua a ser escrita a cada dia. Cada um de nós tem o poder de influenciar o curso dos acontecimentos, assim como aqueles que vieram antes de nós.